Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje estou aqui com Kleber Vargas e é o primeiro que veio falar sobre indústria farmacêutica, além da Renata, obviamente, essa daí nem conta porque ela já é praticamente de casa, mas ele trabalha com a Renata ali pertinho e a gente brinca que ele é o cientista, porque nas viagens que a gente faz juntos, já viajamos 2 vezes juntos, ele sabe absolutamente tudo de medicamento, porque ele cria os medicamentos. Então, trouxe ele aqui hoje para falar sobre indústria farmacêutica, como é que se faz um medicamento, como é que é esse mercado, como é que ele entrou nesse universo e veio aqui bater esse papo com a gente. Valeu, Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Toledo. A satisfação muito grande estar aqui com você. Cara, me conta como é que você foi entrar na indústria farmacêutica, como é que você chegou, o que você estudou, o que se estuda para chegar na indústria farmacêutica e fazer o que você faz, que é hoje, cara, formular novos produtos, criar novos produtos, né? Você tem um time que te ajuda a construir, o tempo inteiro tá testando, fazendo coisas. Como é que você foi parar nesse mercado? Toledo, a história ela é interessante, né? Porque quando eu estava ali com meus 17 anos, preparando, estudando para o vestibular, eu me alistei, né, na Força Aérea Brasileira e acabei entrando na base aérea e fiquei ali por 4 anos. Ah, então você foi milico. Sim. Você foi militar. Foi uma experiência boa, né? Ali aprendi bastante sobre disciplina, foco, respeito, né? Respeito ao próximo. Minha irmã, ela é química, né? Formada em química e ela me falou ali um pouco do mercado, né? A Anápolis é o segundo maior polo farmacêutico do Brasil. E tinha um curso técnico no Senai, e eu entrei nesse curso, e na sequência comecei a distribuir meu currículo, né, e num primeiro momento não apareceu nenhuma oportunidade no laboratório, e isso foi interessante porque na época na Neoquímica, né, no laboratório Neoquímica, apareceu uma vaga para entrar no chão de fábrica. Então eu comecei no chão de fábrica, foi uma experiência curta, mas muito rica, para a posição que eu tenho hoje, né? Então, depois de 4 meses, eu acabei me candidatando já para um processo seletivo para a área de farmacotécnica, né? De desenvolvimento farmacotécnico, e passei. E ali, depois de 1 ano, eu entendi que eu tinha que cursar, né, uma faculdade, então eu parei o curso técnico e comecei a cursar farmácia. E foi um caminho longo, né? Porque eu saía de casa, foram 5 anos, né? E eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava meia-noite, né? Que eu morava em Anápolis, estudava em Goiânia. Então foi uma experiência, assim, muito gratificante, né? E foi bom porque esse período também, né? Eu acabei trabalhando durante todo esse período, então fez com que eu adquirisse bastante experiência, né? Então minha primeira indústria farmacêutica foi a Neoquímica, né? E eu depois, assim que formei, né? Já assumi uma posição de coordenação, né? Fiquei ali em torno de 8 anos na Neoquímica. Caramba. A galera deve conhecer a Neoquímica porque ela patrocina time de futebol. Isso. E tal. Então, essa é uma marca reconhecida. Então, Pião, logo no começo da sua carreira, você já foi para a área técnica de formulação, né? Eu comecei ali em 2002, né? E foi para mim, eu não conhecia muito bem, né? A indústria farmacêutica, ela tem vários setores. Você tem desde assunto regulatório, que lida com a Anvisa, sistema de qualidade, com todas as boas práticas de fabricação. E eu tive uma grande sorte, né? Porque eu amo muito de ir diretamente para o farmacotécnico, né? Cara, o farmacotécnico é, na prática, você construir o medicamento? Bom, Toledo, então eu vou te contar um pouco de como que é essa dinâmica de desenvolvimento de produto. Então, você tem algumas fases, né? Você tem a fase da prospecção, fase da bancada, a fase que a gente fala de bancada desde o piloto até a parte de metodologia. Depois você tem uma fase que é a produção dos lotes para a condução dos estudos clínicos, estudos de estabilidade, até a submissão desse produto na Anvisa, né? Então, por exemplo, essa prospecção a gente faz desde participação de feiras nacionais, feiras internacionais. A gente tem, dentro da empresa que eu trabalho hoje, que é a APSA, a gente tem o APSA Inova, que é um grupo que a gente criou com a equipe multidisciplinar, onde a gente tem integrantes de praticamente todos os departamentos da empresa, e ali surge uma ideia, né, que vem da feira, ou que vem de um dos colaboradores, ou até mesmo que vem do propagandista, né, do próprio médico, e aí o que acontece na prática? Quando ela entra ali para esse grupo de inovação, como você tem um componente de cada departamento, dali você já sai uma
todo um caminho já mais desenhado do que é possível fazer, do que não é possível, ajustes. Então, após a prospecção do produto, esse produto ele entra numa viabilidade econômica e financeira. Tá? Então, quer dizer, a gente tem um corpo médico onde os médicos, juntamente com o marketing, com a área de novos negócios, a gente estuda qual é o possível mercado, o que a gente vai ganhar daquele mercado. Após isso, né, ele vai para a área farmacotécnica, que é quem vai ali para engenharia reversa passar uma possível formulação. E ele continua passando por vários departamentos, né? Analítico, pela produção, a gente consegue mensurar hora homem, hora máquina, setor regulatório avalia essa viabilidade técnica, a área de suprimentos consegue até cotar, né? Ver se esse produto vai ser viável ou não, para que no final você tenha um DRE do produto. Entendi. Então, a partir do momento que ele é aprovado, aí a gente vai para uma segunda fase, que é a fase já de bancada. Aprovado internamente ou do mercado pela Anvisa? Aprovado internamente. Nesse estudo de viabilidade econômica e financeira. Tá. Quer dizer, a gente entendeu que tanto tecnicamente como financeiramente é um produto viável para a gente estar iniciando o desenvolvimento do produto. Entendi. Então, na sequência, a gente vai para uma etapa que a gente chama de desenvolvimento de método analítico. Tá? Então, a área onde a gente desenvolve todas as metodologias que vai estar analisando aquele produto, né? Então tem o teor, dissolução, produto de degradação, entre outros, né? Por exemplo, um comprimido às vezes que pesa 1000 miligramas e tem 500 miligramas de ativo, você tem recipientes que vão modular a liberação, que vão compor ali o conteúdo. Então você tem que ter uma metodologia para quando esse produto ele for para o mercado, ele analisar que realmente o produto atende a uma especificação. Né? Então, após essa etapa, aí sim a gente vai para a etapa de produção de lotes semi-industriais, que aí sim para a condução de estudos de estabilidade, estudos clínicos, né? E após a aprovação desse estudo, o produto é submetido na agência reguladora, na Anvisa, e posteriormente, quando o produto é publicado, que a gente coloca o produto no mercado. Quanto tempo leva do momento que vocês decidiram que vão fazer um medicamento até ele chegar na prateleira, em média? Que eu sei que isso varia bastante, né? Sim, não, certamente. É que depende muito da complexidade, né? Se a gente falar aí de um produto, um suplemento, um produto funcional, a gente fala em média... Que é mais simples. Mais simples. Em média 2 anos. Se eu falar de um produto, uma inovação incremental, um produto, por exemplo, que o produto ele tinha uma posologia de 3 comprimidos ao dia, e eu desenvolvi ali um extend release para que ele libere uma vez ao dia, né? Ou seja, eu deixo de tomar 3 e passo a tomar uma. Isso é uma inovação incremental. Isso, você acaba facilitando a adesão, né, do paciente para estar utilizando aquele medicamento. Então isso, a gente está falando aí, em média de 3 anos e meio a 5 anos, né, dependendo do caminho que a gente vai seguir para a comprovação clínica do produto. E quando você fala de uma inovação que tem que conduzir sim, a condução de estudos clínicos, a gente fala de 8 anos, 10 anos. 8 a 10 anos. Caraca, é bastante tempo, né? É bastante tempo. Hoje na Apsen Farmacêutica, vocês têm um posicionamento muito interessante no mercado, que vocês trabalham com produtos muito de valor agregado, assim... Vocês não têm um portfólio gigantesco, mas os produtos de vocês são muito bons, né? Como é que você enxerga, assim, hoje o portfólio de vocês? A maior parte deles são produtos que precisam passar por estudos clínicos, são produtos que dão mais trabalho, né? É interessante porque, assim, na indústria farmacêutica, normalmente você tem 2 modelos de negócio, né? Você tem as empresas que atuam por volume, né? Na troca ali do PDV, então atua muito com genéricos similares, e você tem as empresas que atuam muito no mercado da prescrição, com visitação médica, com criação de conceito por produto, né? A Apsen, ela tem esse modelo de visitação médica, de trazer produtos de valor agregado, produtos diferenciados, né? A gente tem uma meta hoje, por exemplo, que de 100% do que a gente desenvolve, 70% tem que ser algo exclusivo para o mercado brasileiro. Que legal. Entendeu? Cara, isso na hora que você compara as indústrias que trabalham com volume, né? Que pelo menos você sabe, eu tô começando a entrar no mercado da saúde, já tô há 3 anos, não tô há tanto tempo quanto você, mas tô começando a aprender. E um dos termos que o pessoal usa é OTC, né? Que é over the counter, que é os medicamentos que não precisam de receita, né? Esses medicamentos são medicamentos que têm muito volume, mas também não tem nenhuma inovação ali dentro, né? É algo do dia a dia, né? Que você nem precisa passar no médico para isso, né? Como nós fizemos, né? A gente viu um horizonte ali na Apsen, onde a gente tinha que trazer produtos a curto, médio e longo prazo.
né? Então, a gente viu produtos que poderiam fazer sentido dentro dessa linha de suplementos, né? Eu trazer e que tem algum diferencial, produtos que até então não estivessem no Brasil, né? No médio prazo, a gente trabalhou muito com inovação incremental, e para o longo prazo, a gente tem esse trabalho de trazer moléculas que não são comercializadas ainda no Brasil, mas que para trazer para o Brasil, como não foi registrado aqui, tem todo um caminho de comprovação clínica mais longo, né? Que é o que eu falei para você, de 7 a 9 anos. Um negócio que é louco, né? Assim, dizem que a Anvisa, você pode me dizer, que é uma das agências com a barra mais alta do mundo, né? Parece que o número de exigência é um nível de exigência muito alto. Engraçado você ter uma molécula que, por exemplo, está funcionando num determinado país, existe um depara, ela consegue aceitar, pô, se o FDA aceitou, então no Brasil não precisa fazer estudo. Existe algo desse tipo ou todas as vezes vocês precisam fazer estudo para comprovação? A norma vigente ainda não. É porque o que acontece, né? Você, por mais que ela seja comercializada fora do Brasil, você não tem esses dados clínicos, né? Os dados brutos mesmo, desse estudo que foi conduzido. Então, por isso, se faz necessário essa comprovação. Então, quando você vai trazer um novo medicamento, uma nova molécula de fora, e você vai querer comercializar ela aqui, e você vai conduzir um estudo, o produto ele está praticamente pronto ou ele muda? Tem alguma mudança na formulação? Depende. Tem casos em que a gente faz semelhante ao que está lá fora, porque a gente sabe que funciona muito bem, né? Mas tem outros casos que junto com a nossa equipe médica, a gente entenda que pode fazer alguma diferenciação. E como eu já vou conduzir um estudo clínico, né? Então eu posso fazer, já implementar essas diferenciações para o produto. Entendi. Então é caso a caso. Entendi. Eu imagino que a complexidade deve variar absurdamente, né? De medicamento para medicamento, né? Deve ter um nível de complexidade muito diferente de um para o outro, né? Ah, certamente. E hoje o seu trabalho é um trabalho muito técnico e é um trabalho que é muito próximo à agência reguladora, né? Então, você além de ter que conhecer como fazer isso tecnicamente, você também tem que conhecer as regras, né? Ah, com certeza. Eu acho que quem trabalha ali nas áreas internas tem que conhecer bastante de todas as normas, né? As normas de desenvolvimento, as normas de boas práticas de fabricação, né? Eu estava comentando com você que eu comecei minha carreira ali na Neoquímica, né? E após 8 anos eu tive a oportunidade eu tinha esse interesse de migrar minha carreira para São Paulo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na União Química por 5 anos, né? E ali eu já peguei um escopo maior, eu saí do continuei no Farmacotec, mas assumi também a área analítica, né, da empresa. Então, eu tive esse convite, posteriormente, de vir trabalhar na Apsen, né? E já tenho 8 anos que eu estou trabalhando na Apsen. E já no escopo maior, então assumi toda a estrutura técnica, né, da empresa e após um período ali inicial, o Renato e a Renata me convidaram para estar assumindo a parte de novos negócios da empresa também. O que me acrescentou muito, né, porque eu vinha de área técnica e poder entender de negócio, né, tanto a Rê como o Renato ajudou muito também na minha capacitação, nesse entendimento, esse aprofundamento financeiro também para estar assumindo essa área. E, cara, me parece estarem muito interligadas, né? Porque uma coisa é criar produto. O produto pode não vender. Outra coisa é você saber entender o potencial de um produto, entender a demanda do mercado, entender o que os médicos precisam. Esse é um trabalho que fundamenta muito a criação do produto, né? Então, ter essa unidade junto contigo te dá um nível de conhecimento muito importante do mercado farmacêutico, né? Normalmente, nas indústrias farmacêuticas, a área de novos negócios ela está mais interligada à área de marketing, né? E a Apsen acho que foi a primeira experiência que ela fez de trazer alguém que vem da área técnica, né? Mas assim, eu acho que eu pude contribuir muito com esse conhecimento técnico e tendo essa visualização do mercado, né? E na Apsen a gente tem algo que eu acho que é muito rico, né? Que é essa troca entre as diretorias, né? Acho que ali em eu entrei na Apsen em novembro de 2014, né? A gente participou ali, foi o nosso primeiro planejamento estratégico. Planejamento estratégico, né? Era a meta nossa de dobrar de tamanho. De 5 anos, né? De 5 foi anos. Foi um planejamento de 5 anos, né? E no início de 2015, encabeçado pela Rê, a gente já criou o nosso primeiro planejamento estratégico, que era dobrar de tamanho, né? E ali a empresa passou a investir fortemente em inovação, então desde 2015 que a gente investe em torno de 13% do nosso faturamento líquido
em desenvolvimento, né? Que animal. E é interessante porque agora no final de 2001 nós chegamos com 50% do faturamento da companhia foram produtos lançados nos últimos 5 anos. Que demais isso. Ou seja, o Renato, pô, ele é um grande entusiasta, né, de criação de produto. Eu só fui começar a entender isso depois que eu fui convivendo mais com a Renata e ela foi me contando sobre algumas coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ela disse que logo que ela entrou na empresa, ela gerenciava as assinaturas de revista do Renato. Você já escutou essa história, né? Já escutei, sim. Que ela gerenciava, sei lá, 200 assinaturas, que tinha a revista até em japonês. Porque, pô, naquela época não tinha internet, etc. Então ele sempre foi muito fascinado por isso, né? Eu imagino que vocês tenham trocas riquíssimas, né? Porque ele... Na hora que você pergunta assim, quanto é que vende o medicamento tal, não sei o que lá, ele sabe tudo na ponta da vírgula. E não só dele, do mercado inteiro, né? Essa colocação ela é bem interessante, porque a Apsen ela é uma empresa muito diferente, né? Uma empresa muito humanizada, né? E quando eu fiz o processo seletivo na Apsen, né? Que o pessoal ali de recursos humanos fala da companhia, você fala, legal, tal, né? Mas... E para minha surpresa... É uma surpresa, para mim, muito grata, porque realmente tem isso que você falou, né? Além dessa questão de ser uma empresa muito humana, né? Você tem... O Renato é um cara muito diferente, né? Muito inspirador, né? Muito inspirador, um cara muito humano. E ele tem esses pontos fortes, nessa questão de ligação com o ser humano, né? É engraçado que, assim, ele não precisa se esforçar, ele é isso, né? Acho que para mim é natural, né? É muito natural dele. É natural. Para mim é uma das pessoas mais que eu conheci, mais evoluída espiritualmente, né? É verdade. Você vê que, assim, eu já presenciei isso, né? Em algumas comemorações nossas ali de final do ano, ele vai ali para frente ali e pega na mão, né? Sauda todo mundo. E isso é muito dele. Né? Não teve a história que a Renata me contou que foi fazer um evento e era para começar a tal hora, atrasou 2 horas porque ele começou a cumprimentar as pessoas e as pessoas vinham e aí formou uma fila para cumprimentar e ele falou, pô, não posso deixar de cumprimentar as pessoas. Então atrasou 2 horas o evento, né? Exatamente. E é dele, né? Não é forçado. Então ele tem muito esse ponto forte, né? E também essa questão que você comentou. Ele é muito técnico, né? Entende muito de produto. Então você tem que estar muito preparado ali para o dia a dia para estar conversando com ele. Tem boas ideias. Mas, assim, eu acho que o que é muito legal é que tem muito essa questão da autonomia, né? Que ele, a Rê, confia, né? Confiam muito na gente, né? E é legal porque a Apsen, eu vejo muito isso, sabe, Toledo? É uma empresa que... eu sempre tive uma cabeça assim, né, de quanto mais trabalha, mais horas, melhor. E na Apsen, o Renato ele sempre deixou claro, né, junto com a Reli, que a gente quer ser competitivo, a gente quer ter o melhor resultado, mas a gente quer um equilíbrio, né? O equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Com a vida né? profissional. Ó, que maluquice isso, né? Porque, cara, quantos CEOs, quantos presidentes de empresa você escuta falar sobre isso, né? Sim. Não. Isso mostra o quão diferente ele é, né? E você comentou um negócio que é como ele é obcecado por fazer as coisas diferentes, né? Ele não gosta de nada que é parecido, né? Ele quer ter uma identidade. Isso parece estar muito na essência dele, né? Exatamente, né? Tanto que eu comentei com você, né? Hoje, de 100% que a gente desenvolve, 70% tem que ser exclusivo, né? E é legal, né? Você comentou ali do dia a dia, né? Então essa provocação, conversar sobre o produto com eles, muitas vezes nasce a ideia ali das nossas conversas, mas ele sempre estimula e investe para que a gente faça algo diferente, né? Até no que é rotina, né? Sempre a gente tem... esse sinal, né, essa iniciativa do Renato, falou, olha, vamos sair do trivial e vamos buscar algum valor agregado para isso, né? Alguma forma diferente de realizar. E eu percebo, assim, não sabia disso, depois eu fui percebendo e tal, que a Apsen é uma empresa muito respeitada no mercado, né? E a cultura que vocês construíram na empresa, que vem muito do Renato e depois da Renata, é uma cultura que é algo que poucas empresas conseguiram construir, né? Eu vejo que as pessoas têm um amor tão grande pela empresa, e hoje é uma empresa, que não é uma empresa pequena, né? Quantos colaboradores vocês têm hoje? Nós temos hoje mais de 2.000 colaboradores. Pô, imagina, uma empresa de 2.000 colaboradores e as pessoas são apaixonadas pela empresa, né, cara? Por que você acha
que chegou nesse ponto, assim? O que você acha que se deve a essa paixão que as pessoas têm pela empresa? Então, eu acredito alguns elementos que são importantes, né? Acho que o primeiro passa por essa preocupação, por esse carinho, por mostrar que o colaborador ele é importante para a companhia, né? E aí tem essa questão também de você ser muito estimulado a pensar diferente, a trazer coisas diferentes para a operação, sabe? Então, e esse respeito, né? Então, eu tava comentando com você, né? Para mim foi uma experiência, para mim foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida, é saber que, mesmo respeitando isso, você consegue ser competitivo, consegue ser produtivo, né? Então, quando você cuida bem do colaborador, quando você busca esse equilíbrio da vida pessoal e profissional que você comentou, ele é mais criativo, né? Ele rende mais. Então, assim, nós somos competitivos, a gente é focado em resultado, mas buscando esse equilíbrio. E quando tem esse equilíbrio, você vê que os colaboradores são felizes, são realizados, eles fazem parte, né? Acho que tem um ponto muito importante, é a gente não perder a nossa humildade, né? A gente tem uma hierarquia, né? Como organização, mas no dia a dia somos todos iguais. E tem uma coisa que eu acho fantástico, é que assim, eu acho que é muito difícil, né? Às vezes a gente fala muito que o ambiente corporativo ele é muito hostil. E a Apps ela conseguiu construir isso, né? Quando você consegue ter líderes, né, heads de área, que entende que o que é melhor para a companhia, né, é melhor do que ter esse olhar para o seu respectivo departamento, isso é muito rico, né? E a gente hoje tem essa conexão. Então, muitas vezes a gente entende que dar um passo atrás dentro do que eu estou fazendo hoje, a empresa está indo para frente. Então, acho que que é um erro que muitas empresas cometem, principalmente quando chega nesse tamanho, né? Porque uma empresa de 2.000 colaboradores, cara, não é uma empresa fácil de se tocar. Você tem, 2.000 pessoas, complexidade altíssima. É natural que você se distancie do que é o objetivo primário da empresa. Porque, às vezes, você tem um colaborador, tem uma área que é, cara, responsável por fazer a embalagem. A outra que é responsável por fazer coisas muito específicas. E, às vezes, ela prioriza o trabalho dela em detrimento da empresa. O que você está dizendo aqui, não, cara. A gente construiu uma empresa de mais de 2.000 colaboradores, onde a prioridade na cabeça de todo mundo é o que é melhor para a companhia e não para minha área, né? Cara, esse nível de maturidade, você sabe, quantas mentorias eu dou, não é tão trivial de se conseguir. E quanto maior a empresa, mais complexo fica. Então, me parece que o que vocês atingiram é um negócio não tão comum de se conseguir. E eu acho que isso contribui diretamente para o sentimento do colaborador, né? Porque ele sente que é parte do todo, né? Exatamente. Eu acho que quando você... né, quando o colaborador ele percebe... né, a gente fala muito isso, né? A gente tem a meta global que a gente cria e isso vai desdobrando até chegar no colaborador. E quando ele entende que aquele papel dele é importante, né? E que aquilo vai fazer chegar no resultado global, aí eu acho que vem daí, né? Então você tem respeito, né? Você é respeitado, você é escutado, né? E você pode pensar em coisas diferentes e na verdade, a gente estimula isso, né? Dos nossos colaboradores. É provocado o tempo inteiro. Tem né? essa provocação. Então, para o colaborador, eu acho que é muito gratificante, né? E reconhecê-lo também, né? Empresa que sempre reconhece muito os colaboradores. Eu vejo que muito do que vocês fazem servem de inspiração para muitas empresas, né? Uma parte dos alunos que eu tenho lá no G4 são alunos de indústria. E a reclamação é sempre a mesma. É muito difícil contratar gente aqui para a indústria, o turnover é muito alto, o que eu faço? E, cara, eu não tive experiência em indústria e eu não tive experiência em empresas tão grandes assim, né, cara? A maior empresa que eu trabalhei foi a Oi, depois foi o Nubank, que a gente cresceu muito rápido. Mas para você conseguir construir uma cultura dessa, tem que estar muito conectado com os líderes da empresa. Os líderes da empresa precisam transpirar isso. E obviamente que você ter o líder máximo, que no caso é o Renato, a Renata, inspirando todo mundo a pensar daquela forma e não aceitando o oposto, né? Porque
não basta você só dizer a referência que você tem. Cara, vocês não podem trazer pessoas que vão prejudicar a cultura, né? Então me parece que, e eu percebo isso nas conversas que eu tenho com a Renata, que a preocupação de trazer pessoas cada vez mais alinhadas com a cultura, pessoas que realmente vão ter um encaixe cultural com o que vocês vivem hoje, ele tem cada vez mais se tornado mais forte ainda, né? Mais necessário, né? Não, exatamente, viu, Toledo? Acho que um ponto muito importante é a porta de entrada. Então, a gente tem que selecionar muito bem, ter esse olhar para a cultura, olhar para os valores, né? A Apps é uma companhia que tem muito forte essa questão da integridade, de ter produtos confiáveis, de inovação. Então, quando você identifica que o colaborador tem esse valor, ele vai se conectar muito rápido, mas se ele não tiver, acaba que desconecta, né? E acho que sempre, acho que é um ponto bom, importante falar sempre, é que assim, embora a Apsen tenha essa cultura do cuidado, né, do olhar para o ser humano, é uma empresa que não abre mão do resultado. Então assim, isso é interessante. É interessante. Então, assim, é claro, né? A gente torce para que a gente tenha um setor farmacêutico forte no Brasil, indústrias nacionais fortes, mas, assim, a gente também quer competir de igual para igual, respeitando, claro, todos esses elementos que eu comentei com você. E é possível, né? O que a gente está vendo. O ano passado vocês foram a indústria brasileira que mais cresceu, né? Vocês estão crescendo pra caramba. E agora um ano difícil, né? Um ano que a gente teve Covid, teve tantas coisas que aconteceram aí no mercado. Eu não sei se atrapalhou ou melhorou a indústria farmacêutica. Sei que a gente está em processo de inflação no mundo inteiro, né? Tá sendo economicamente está sendo difícil para o mundo inteiro. Não é isolado. Óbvio que a indústria farmacêutica é essencial, né? Assim, medicamento, cara, fica doente a qualquer momento. Então esse parece ser um dos setores que talvez não tenha sofrido tanto, né? Ou tá indo no bolo. Você acha que economicamente a indústria tá dando uma desacelerada, assim como os outros mercados estão? Ou a indústria farmacêutica ela não sofre tanto passando por isso? A Covid ela mudou um pouco a dinâmica de mercado, os produtos que mais venderam durante esse período. E ela trouxe ali um impacto, né, principalmente no câmbio, na inflação, na própria compra dos EPIs, né, em seguida teve a própria guerra da Ucrânia, né, então você vê que a gente tá até hoje está tendo muita dificuldade, né, na compra de materiais, de insumo, então realmente assim, claro, para um exemplo de empresa como a Apsen, né, que a gente atua em várias especialidades, certamente a gente teve sim uma certa dificuldade para lidar com esse momento. E a cadeia de suprimento de vocês é da compra de insumo para construir o medicamento, né? Então o que você está falando que vocês estão tendo dificuldade é que quem fornecia para você determinado produto não conseguiu fornecer ou não teve mais? Foi esse tipo de coisa que aconteceu? Porque eu vou fazendo um paralelo aqui, a gente fala muito sobre o mercado digital, né? O mercado digital deixou de ter suprimento de semicondutores, que são os chips. A gente não tinha mais chip. Então, cara, o preço subiu, porque a demanda continuou existente, mas as fábricas não conseguiam mais produzir. Então, a gente teve dificuldade para produzir celular, computador, servidores. Vocês também tiveram, então, dificuldade de comprar os insumos para produzir os medicamentos? Não, com certeza. A gente está tendo dificuldade até hoje, né? Você tem toda a questão de subsídios, né? Em alguns países. A gente teve lockdown em Xangai recente, na China, né? Então, você tem a falta de containers, né? Por estar estocados, parados. Então, dificuldade de... É o que você falou, né? O Brasil, a gente acaba importando muito, né? Esses insumos. E aí a gente tem grande dificuldade justamente por conta dessa escassez, né? E o dolarizado, então, né? Se vocês importam muito, imagino que boa parte da precificação do produto de vocês é em dólar, né? Não, com certeza. Acho que a gente teve um impacto grande na margem bruta dos nossos produtos e voltando, né, a esse ponto, né? E essa dificuldade da importação também de materiais, né? Você vê que todas as indústrias no Brasil estão com dificuldade de comprar, né? Hoje a nossa produção não é verticalizada, né? A gente não tem
grandes produções de insumo aqui e nem tem material de partida também, né? Então, certamente isso tem sido muito crítico. Isso é uma característica da indústria farmacêutica como um todo no Brasil. É isso que você está dizendo. Acredito que no Brasil e em vários países também, né? Hoje, boa parte do material de partida vem da China, né? E dos insumos vem da China, da Índia. Cara, então, que curioso, porque sim, é exatamente a mesma coisa que acontece em tech, né? Cara, boa parte da mão de obra de tech vem da Índia e produção da China. A mesma coisa, então, acontece com a indústria farmacêutica. Exatamente. Cara, as duas potências... você vê, outro dia eu estava conversando o quanto os Estados Unidos influenciou para a China se tornar essa potência, né? Então, começou terceirizando lá, porque terceirizar na China é mais barato, então vou fazer minha fábrica lá. Cara, ela ficou tão grande que cresceu brutalmente todos os anos durante sei lá quantas décadas e se tornou essa potência que se tornou. Mas me parece que não é só isso, né, cara? Você está falando, ela é forte na indústria farmacêutica, forte em tecnologia, forte em todo tipo de produção. Eu não sabia que para a indústria farmacêutica a China era tão importante assim. E eu imagino que para trabalhar para a indústria farmacêutica deve ter que ser homologada, né? Não é o que acontecia lá atrás, que a gente comprava um produto chinês e falava, puta, o produto é ruim. Imagino que a indústria farmacêutica isso não aconteça, né? Toda vez quando a gente desenvolve um produto, normalmente já nasce com 2 fabricantes. A não ser que você tenha alguma dificuldade de encontrar esse segundo fabricante, somente para facilitar. E a gente tenta pegar de locais diferentes, né? Mas para incluir um fabricante, que é a sua pergunta, não, com certeza. Você tem toda a questão de atender, de uma análise de DMF, de produção. Você vai ter que ter um processo, né? Você tem que produzir lote, fazer estabilidade, conduzir estudos in vitro, muitas vezes, às vezes até em vivo, né? E isso é submetido, tem que aguardar um prazo para deferimento. Então, certamente, tem que ter muita qualidade para que a gente utilize esse insumo. E isso passa pela agência reguladora, ela tem que... Passa pela análise da agência reguladora. Entendi. A gente analisa toda a parte documental dessa empresa, né? A gente produz o lote, a gente faz estudos, né? Muitas vezes tem que fazer estudo de estabilidade. E esse produto ele é submetido, a gente protocola na Anvisa para que seja analisado. Eu sempre escutei que o Brasil, escutei provavelmente da Renata, que o Brasil não cria incentivos para criação de novas moléculas, que normalmente a gente faz parcerias, empresa. É verdade isso? E por que isso acontece? Então, eu acredito, sim, com certeza é verdade, né? Mas eu acredito que tem toda uma questão de subsídio, de incentivo, né? De talvez ter canais de financiamento, mas eu vejo muito essa questão do incentivo fiscal para que passe a ser atrativo, né? Acho que, como não foi atrativo no passado, muitas empresas abriram mão, né? E acabaram partindo para esse caminho de importação. Já teve. Mas hoje tem sido muito debatido, né? Tem sido muito debatido esse ponto pelas entidades, porque a gente vê essa necessidade, né? Então, existe um interesse de querer fazer esse incentivo, então devem ter discussões em andamento? É isso que você está dizendo? Não, com certeza. É algo que está sendo muito debatido pelas entidades, né? Para que a gente... Essa questão da verticalização da produção, mas a gente viu isso, né? Toda essa dificuldade que a gente tem passado aí nesses últimos anos pós-pandemia, né? O Paulo Guedes deu um depoimento num dessas palestras que ele deu aí pelo mercado, dizendo que, não é novidade para ninguém, mas os Estados Unidos está numa recessão, entrando numa recessão braba, não sabemos que tamanho, mas a inflação já está aumentando a níveis que fazia muitos anos que eles não viam. E uma das coisas que uma das secretárias lá, acho que a secretária do Tesouro, agora não me lembro exatamente quem, ele fala assim, cara, o que a gente percebeu é que a gente tem que ter nossa cadeia de suprimento mais perto. A gente não pode ter a cadeia de suprimento lá do outro lado do mundo e de repente dá problema e isso afeta a nossa economia. Então, o que o Paulo Guedes estava dizendo é que, deu bom pra gente. Porque a gente precisa estar próximo dos Estados Unidos. Nós estamos, somos Américas, então estamos um do lado do outro. Segundo, não basta ser só próximo, precisa ser amigo.
Então, não adianta você trabalhar com Rússia, que tá em guerra com a Ucrânia, cara, seria um ótimo parceiro, mas os caras são doidos, não dá para trabalhar com os caras. Então, interessante vocês estarem tendo esse tipo de discussão. E o Paulo Guedes ter mencionado exatamente isso, os Estados Unidos refletindo sobre isso, em como eles conseguem ser mais autossuficientes, sem depender de externalidades, ou até de ondas, como acontecem essa, que a gente, não tinha como prever que você ia ter um Covid que ia abalar o mercado durante anos e que a gente ia continuar falando sobre isso, né? Parece que vocês estão num nível de maturidade muito grande em relação a isso, né? Com certeza. Acho que a pandemia ela trouxe essa reflexão, né, para todos os países, né, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países, né? E a gente tem pensado nisso também bastante ali na Apsen, de como buscar novos caminhos para que não fique na mão, para que não tenha ruptura, né, para que o nosso produto não falte e impacte, né, um paciente que precisa daquela medicação, né, Toledo? Cara, vocês... como você falou, né? Um medicamento leva, às vezes, 3 anos, às vezes 5 anos, às vezes 8 anos, às vezes mais do que 10 anos. Eu sempre achei meio louco isso na indústria farmacêutica, porque o trabalho que você entrega esse ano foi construído lá atrás, né? Sim. Como é que é trabalhar dessa forma, cara? Porque o produto que você está construindo hoje não é para o ano que vem, nem é para esse ano, é para daqui a talvez 5, 6 anos, né? Não, e é interessante essa sua pergunta, né? Porque a área comercial ela tem que ter essa análise do que vem de faturamento, de potencial de receita de produto, porque ele vai ter que compor isso nas franquias, nas especialidades, né? A área industrial ela tem que ter uma noção de capacidade para que no a capacidade fabril a gente tenha ruptura. Então, por exemplo, a gente está construindo uma fábrica, né, moderna, uma fábrica que a gente estima aí gastar mais de 200 milhões, e justamente para absorver esse volume que vem desse crescimento. Mas é isso, a partir do momento que eu crio, né, que eu tenho a minha viabilidade econômica e financeira dos meus produtos ali que estão na fila para entrar em desenvolvimento, eu já faço esse estudo de quando esses produtos vão chegar, o que eles vão trazer em termos de volume, o que vão trazer em termos de potencial de receita, né? Entendeu? Ou seja, mega desafiador, né? Porque é por isso que você falou que vocês têm um portfólio de produtos de curto, médio e longo prazo. Porque cada um afeta um período diferente. E isso está entrando no planejamento estratégico de vocês. E, obviamente, que isso gera impacto. Essa fábrica que vocês estão construindo, já vi foto do processo de construção enorme, né? Sim. Isso provavelmente vai dar muitos anos aí para vocês de capacidade produtiva, né? Com certeza, Toledo. Essa fábrica nova, ela vai absorver aí o crescimento do longo período, dos longos anos. Mas eu estava te falando dessa questão da complexidade de mexer com inovação, né? Porque a gente que trabalha com produtos diferentes, produtos complexos, então você não consegue ter uma assertividade, uma precisão, né, de 100%. Então, quer dizer, e eu estou fazendo algo, né, que a fábrica vai precisar investir, a área comercial tem que... Então, eu também considero, né, a gente tem uma análise nossa interna da nossa acurácia dentro do desenvolvimento e eu considero isso para criar esse potencial de receita futuro. Cara, eu fiquei impressionado com a quantidade de produtos que vocês estão trabalhando, né? Imagino que você tem que ter um time enorme para te ajudar a conduzir tudo isso, né? Toledo, a Apsen certamente é uma empresa que investe muito. A gente investe em torno de 13% do nosso faturamento líquido, né, em inovação. Então hoje eu tenho em torno de 400 colaboradores atuando nessas áreas, né? E a gente atua em muitas especialidades, né? Então faz com que a gente tenha que trazer, né? É aquilo que eu estava te falando lá no início. Como a gente atua no mercado da prescrição, né? Então, né, eu desenvolvo um produto hoje. Certamente, quando eu começo a comercializar esse produto, rapidamente algum outro concorrente vai estar copiando esse produto. Então, a gente tem que trazer produtos diferenciados, né? E claro, que traga algo que vai contribuir com a vida, né, da sociedade. Cara, isso é interessante, né? Eu lembro que você me contou lá atrás que existem, obviamente, indústrias que imagino que todo mercado deve fazer isso, já que é um mercado tão regulado, quando alguém protocola algum registro, algum estudo, pelo menos foi isso que eu entendi, você me corrige, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo sabe mais ou menos do que se trata e o que aquela indústria está tentando fazer, né?
E pelo que eu sei, vocês são muito copiados, né? Porque vocês lançam produtos inovadores, então alguém fica de olho em vocês para lançar o produto. Mas vocês têm a vantagem de começar antes, né? De você conseguir construir esse produto antes, né? Ah, com certeza. E é por isso que a gente investe tanto, né? Porque como a gente nós não atuamos com grandes volumes, faz com que a gente tenha essa necessidade de sempre ter um produto diferenciado, né? Mas é isso, acho que a questão do protocolo na Anvisa, você tem uma questão de sigilo, mas você tem alguns caminhos que você acaba tendo acesso, que uma empresa está desenvolvendo ou não um determinado produto, né? Mas muitas vezes você não tem essa visibilidade. Um negócio que eu achei super interessante também foi que um dia vocês foram, não vou citar nomes aqui, mas vocês foram um dia numa indústria farmacêutica que produzia o que vocês produzem por mês. E eu falei, caramba, cara, são 12 vezes mais o que vocês produzem. Mas o que eu achei mais interessante é que o faturamento era mais ou menos o mesmo. Então você vê que vocês são ultra eficientes, porque vocês produzem muito menos, mas vocês têm um valor agregado tão grande que vocês conseguem atingir um patamar de faturamento com muito menos esforço, né? Isso é muito legal, né? Tem toda essa questão, né, Toledo? Eu acho que é o que você falou, né? Toda essa questão de falta de previsibilidade, né? Você comentou da inflação. Então, muitos investidores, né, muitos donos de indústria acabam não querendo investir em algo que não é conhecido, né? E a Apps, ela tem esse diferencial, né, de querer sempre trazer essa diferenciação e criar esse conceito, né, mas trazer produto que realmente vai transformar a vida, né, das pessoas, né, que tem algum diferencial, né? Não adianta você trazer algo só para falar que trouxe, né? Mas acho que a Apps, o diferencial dela é isso. Né? É sempre trazer algo que transforma o médico também, né? Tem um lance da transformação do médico. Cara, essas coisas eu vou aprendendo dentro de casa, né? Mas a Renata se impressionou o quanto vocês são reconhecidos pelos médicos, o quanto os médicos gostam de vocês, porque vocês escutam os médicos. Os médicos, vocês usam no bom sentido o que o médico tá passando para vocês de necessidade para isso retroalimentar e vir em forma de produto, né? Quando eu falei inicialmente ali dos nossos caminhos de prospecção, um deles é o médico. O próprio médico acaba na prática clínica ali fazendo alguma sugestão e que a gente aprofunda, né? E tem toda essa questão, né? Foi uma surpresa muito grata isso que a Rê comentou, né? Porque é justamente esse ponto que por sempre buscar algo diferente, uma forma de atuação diferente, a forma como é criado, construir o relacionamento com o médico, a forma como a gente desenvolve os nossos produtos, a qualidade que para nós é vital, acho que tudo isso, por isso, faz com que a gente tenha o reconhecimento do médico, né? E é interessante, né? Você comentou muito ali da questão do Renato, né? Dessa questão inspiracional do Renato, voltada para produto, para pessoas, e eu vejo essa conexão que ele e a Rê tem, né? Porque a Rê, ela traz toda essa questão de estar preocupada com como inovar, como fazer diferente nas outras áreas, né? Ela tem uma pegada muito forte ali na área de diversidade, na própria tecnologia, né? Ela tem trago para a gente, tirado a gente da zona de conforto, né? Essa questão de olhar para startup, né? Tem montado uma estrutura forte de tecnologia. E no dia a dia, todo esse olhar para despesa, para custo, né, para o orçamento. Então, acho que dá uma conexão muito bacana. São complementares, né? Sim. É ruim quando a família... E é engraçado, né? Porque a indústria farmacêutica... As brasileiras que ainda não foram vendidas, quase todas são empresas familiares, né? Sim. E é legal quando você vê que dá uma liga boa, né? Que um complementa o outro. Sim. Ruim é quando você vê aquelas empresas que a família tá brigando, que não se conversam, que já aconteceu na indústria, que a gente sabe, né? Mas é curioso como quase todas as indústrias são familiares, tirando as gringas, né? Sim, com certeza. Empresas familiares, primariamente. E é engraçado que muitos deles têm hábitos e interesses parecidos, né? Todos acabam gostando de carro, etc. O Renato, cara, não gosta nada disso. O negócio dele é gente, né? O negócio dele ama a empresa, fascinado por isso que ele gosta de fazer, né? E produto, né? Principalmente, né? É engraçado, uma vez a gente estava numa reunião e o Renato falou, não, agora eu vou pegar meu jatinho e vou pra praia. E a gente tinha pouco contato na época com o Renato, ele falou, e a gente falou, Renato, você vai pegar seu jatinho? Ele,
Mas imagina, se eu vou ter um jatinho. Então... O que é comum, né? Todo mundo tem, né? Na indústria. O Renato, então, ele tem esse conceito muito forte, né? De empresa rica, né? E um dono simples, né? E é incrível, né? É aquilo que eu falei no início, né? Um cara que realmente tem uma evolução e um olhar tanto para pessoas como inovação muito, muito fora da curva, né? Então, e é isso. Acho que a Apsen é o que é, né? E tem esse reconhecimento que você perguntou por isso, né? Por essas coisas, né? Um dos vídeos que eu fiz que mais viralizou foi eu contando a história do Renato quando chegou uma oportunidade dele comprar um desses imóveis aí e que falaram pra ele, pô, a galera tá apertada e a gente consegue comprar por muito menos. Ele falou, vou comprar pelo preço que vale. Não precisamos disso. Cara, isso pra mim foi um puta tapa na cara, sabe? Essa história eu escutei há muitos anos. Mas foi com essa história que eu entendi toda a essência do Renato. E que não é uma essência natural. Pelo menos do mercado que eu vim. Porque quando você negocia algo muito bem, foi uma conquista. Você conseguiu negociar isso muito bem. Você ganhou em cima disso daqui. Então no mercado corporativo tem muito disso. E quando alguém vem muito na contramão, falando um negócio completamente diferente e fala, cara, às vezes você pode ganhar, às vezes você não precisa. E não é de ser bonzinho. Cara, a essência dele é essa. Sim. Ele é assim. Tanto que ele nem aparece tanto, cara. Ele não gosta de aparecer, né? Uma vez ou outra ele faz um post e tal, alguma coisa assim. Um cara que lê o dia inteiro. Então, cara, essa é a essência dele, né? Então, você que convive com ele diariamente, mais do que ninguém pode dizer, cara. Esse é o absolutamente real, né? O Renato real. Não, com certeza, Toledo. Eu acho que eu tenho uma admiração muito grande pelo Renato por isso, né? Você mencionou esse exemplo, né? E que é verdadeiro, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? É a questão dos valores, né? Para ele, essa questão da integridade é muito forte. Mas eu vejo, assim, que eu falo que a gente tem que saber decodificar e entender o Renato, né? Porque, às vezes, por ele ter essa questão, né? Eu falo isso, né? Fala, cara, o Renato, ele realmente segue os 2 mandamentos de Jesus Cristo, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Um dia ele virou para mim e falou, Kleber, por que eu não posso amar uma pessoa que não é da minha família? Por que eu não posso amar uma pessoa que não é minha irmã? Ou que não é minha filha? Igual eu amo meus filhas e eu amo minha irmã. Então, assim, você entendeu o nível de evolução? E a gente tem que ter essa leitura, porque, assim, às vezes confunde, né? Tipo, o Renato é um cara bonzinho. Pelo contrário, né? Quando você vê o que é felicidade para o Renato, ele busca tudo isso. Uma pessoa que esteja na zona de conforto, que esteja pensando em inovação, uma pessoa que seja justa, uma pessoa que seja competitiva, que traz resultado, né? E quando você consegue entregar isso, ele reconhece, e reconhece muito. É, né? A junção, né? Mas Sim. não é parcial, não é só a pessoa ser boa com os outros. Não, cara, você tem que entregar resultado. Sim. Mas é pré-requisito que você seja do bem, né? Uma pessoa do bem, né? Sim. Isso que eu acho legal de você ter falado assim, não abre mão, não tem moleza, cara, resultado tem que vir, né? Sim. Isso, cara, é sensacional. Com certeza, eu acho que sem resultado... Eu sempre falo isso, tá? Acho que são 2 pontos. O primeiro, assim, né? O resultado que te trouxe até aqui, e você foi reconhecido por isso, não é o que vai te levar até o próximo passo, né? Então, e aí eu me sinto na obrigação, né? E a gente conversa muito ali entre os times, justamente assim, olha, não vamos ficar na zona de conforto, né? Porque a gente fez um ótimo trabalho, que agora a gente não vai... E a gente tem que se renovar, né? Fazer diferente, buscar coisa diferente, que é o que você falou, aprofundar, estudar, tá sempre buscando, seja dentro da área que você atua ou fora da área que você atua, como fazer diferente, como fazer melhor, né? E tem essas provocações, né? Você falando do Renato, você vê, né? Ele lê vários livros, né, cara? É impressionante, né? Cara, é surreal. Ele é tipo, acho que Bill Gates, assim.
sei se você viu o documentário do Bill Gates na Netflix, é muito legal. E o que mais me chamou a atenção é a capacidade de processamento de informação que o Bill Gates tem. E o Renato é isso, né? Porque ele não assiste televisão. Então todo o tempo livre dele, a maior parte dele ele passa lendo. Então, cara, é livros atrás de livros, assim, a Renata conta, né, que ele ficava horas e horas lendo, assim. Então, uma capacidade de concentração acima da média. Porque o processo de leitura de uma pessoa que por exemplo, é hiperativo, tem dificuldade. Porque ela utiliza de poucos sensores. Quando você está assistindo uma televisão, eu estou vendo, às vezes eu estou sentindo pela vibração do som, mas eu estou escutando. Então são muitos sentidos que a gente utiliza. Por isso engaja mais e por isso, cara, as criancinhas ficam hipnotizadas, a gente fica hipnotizado. Mas quando você pega para ler um livro, cara, você só está usando seus olhos ali, sua capacidade imaginativa. Então uma pessoa que consegue se engajar com tão pouco, cara, é um nível de meditação que eu chamo muito profundo que poucas pessoas conseguem ter. As pessoas não dizem, mas tem gente que não consegue sentar para ler um livro sem a cabeça estar viajando, né? Então o Renato, cara, é uma inspiração assim nesse sentido para mim, sabe? O quanto que ele se dedica, o quanto que ele estuda, o quanto que ele põe de tempo nisso por prazer. Não é que nem, cara, eu me coloco meta de ler livro, cara, porque eu preciso me desenvolver, porque eu não posso ficar parado. Não, ele faz porque ele gosta. Esse é o momento dele de prazer, né? E é interessante que ele gosta e ele compartilha, né? Sempre que ele vê algo interessante num livro, ou às vezes até mesmo numa live, enfim, ele compartilha com a gente, depois ele procura conversar sobre aquilo para ver se você realmente aprofundou naquele tema, e isso provoca muita reflexão, né? Às vezes a gente está muito no dia a dia da rotina, de entregar o resultado ali do orçamento, né? E te tira, né, fora dessa zona de conforto, né? Tanto ele como a Rê também. Mas eu acho que é isso, né? Essa questão do compartilhar. Acho que eles fazem algo que é magnífico, que assim, na Apsen, você deixa de ser um especialista só daquilo que você faz. Você entra no nível de profundidade, de entender de comercial, né, da operação, os outros VPs, entender do que eu faço. Cara, o que eu evoluí de conhecimento, de entender visitação médica, positivação, demanda, como é que funciona a dinâmica do mercado. Aí pensa, quando eu conecto isso com o meu conhecimento técnico que eu tenho, que eu venho de uma área técnica, é transformador, né? Dali saem muitas ideias. E a gente tenta conectar todo mundo, todo o ecossistema, até os nossos colaboradores, para que eles, né, a gente tem uma reunião, a gente tem reuniões, né? A Rê encabeça o planejamento estratégico, onde a gente mensalmente cada um apresenta seu resultado, mas apresenta como é que constrói aquele resultado e você evolui muito. Então, assim, acho que vem daí a felicidade, né? O cara, um colaborador que entende por que ele está fazendo aquilo, porque ele entende qual que é a demanda do outro, né? Uhum. Então, acho que isso é muito rico, cara. Isso que a Apsen promove, essa questão grande de compartilhamento, de interações, faz com que a gente se torne cada vez mais completo, né? Um exemplo, eu não fui colocado para assumir a área de novos negócios, né? Eu fui capacitado para isso, né? Participei do mundo real, que é viver a operação, né? Operação comercial, operação industrial, enfim, e a operação do trabalho, a operação financeira, né? A Apsen investiu em mentoring para mim nessa parte financeira. Então, assim, essa questão do compartilhamento, né, é algo muito rico. E a gente tem isso, né, o Toledo? Eu sempre falo que o que destrói as companhias, né, é o ego e a vaidade, né? Acredito demais nisso. Os desvios do ego, né? E quando você consegue ter um time coeso, pessoas que realmente assim estão preocupadas com o bem comum, com o coletivo, parece até meio poético, mas a Apsen, ela provou que é possível fazer isso, cara. Eu acho fascinante, assim, sabe? Eu sempre falo, né, pro Renato e pra Rê, olha, se um dia eu sair daqui, eu já saio satisfeito, porque assim, o quanto eu evoluí, né, tecnicamente, o quanto eu evoluí como ser humano, espiritualmente, cara, né, e aí é isso, né, às vezes você fala isso pra quem é de fora, fala, é muito, mas quando você tá lá dentro falando, cara, foi uma análise que eu fiz. Né? Então, é só quem vive
que consegue entender, porque de fora você fala, mais uma historinha bonitinha para querer fortalecer a empresa. Não é, é diferente. É diferente. E todo mundo que... eu tive amigos que trabalharam na Apps, cara, muito antes de eu conhecer a Renata. E as pessoas falam, cara, é uma empresa diferente. Realmente lá, cara, é diferente de tudo que eu trabalhei. Aliás, um índice que pode comprovar isso é a quantidade de pessoas que saíram, foram pro mercado e depois querem voltar. Porque aquela sensação de que você fala assim, porque muita gente só trabalhou na Apsen, né? Então não tem outra referência, não sabe como é que é o mercado, né? É tipo aquela história, eu tive uma namorada só. Será que eu gosto dela mesmo? Será que ela é a melhor namorada? Aí tem outras namoradas, só que às vezes não dá pra voltar, então você perdeu. Mas trabalhar em empresa é isso, você fala, será que a Apsen é boa mesmo? Então deixa eu provar uma empresa diferente. E aí você vai ver que o mercado é pior do que você tinha. E aí você fala, meu Deus, eu tava num ambiente legal. E as pessoas querem voltar. Tanto que o tempo de empresa que as pessoas têm lá é grande, né? As pessoas ficam por muitos anos na empresa, né? Sim. Que sensacional. Cara, queria te agradecer pela sua presença aqui, pelo bate-papo que a gente teve. Obrigado por ter vindo. Sei que não é algo rotineiro da sua vida, então, cara, eu sei que às vezes é desafiador vir pra cá, então queria te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite, ter contado um pouco pra gente aqui de como é que funciona a dinâmica na indústria farmacêutica, como é que se constrói um medicamento, e fica à vontade de deixar qualquer mensagem que você quiser. Toledo, eu que agradeço bastante, né, a oportunidade de vir aqui, contar um pouco de como funciona o nosso mercado, falar um pouco da Apsen, né, e eu deixaria essa mensagem de felicidade, né, de você buscar qual que é a sua razão de viver, buscar esse equilíbrio, né? A gente fala muito isso, né? Buscar o equilíbrio da vida pessoal com a profissional, entender quais são os pilares importantes para você, né? E quando você está em harmonia, você é muito mais produtivo, é muito mais feliz. Então, acho que eu deixaria isso, né? E no Cara, mais... acredito demais nisso. Acho que só quem viveu os dois lados, o extremo de produzir, de trabalhar muitas horas... E o equilíbrio consegue entender que é possível fazer alta performance com equilíbrio, né? Sim. É possível. Você tá vivendo isso hoje, né? Com certeza. Acho que hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito equilibrada, né? Consigo realmente fortalecer esses pilares, né? E sou muito feliz. Acho que isso... E tá nos jogos do filho, né? Que é jogador de futebol. O Samuquinha tá com 8 anos e... tem uma dinâmica corrida, gosta bastante de... E baita jogador, né? Que clube que ele tá? Ele tá no São Caetano. São Caetano, sim, cara. O menino adora jogar bola. Valeu, Clebão, obrigado. Um abraço, muito obrigado. Valeu, você que ficou aí até o final, não esquece, uma ajuda pra você antes de você sair, entra lá no Spotify, escreve Excepcionais, se você já estiver escutando pelo Spotify, ajuda mais ainda, mas lá tem uma opção de você avaliar a gente, bota o número de estrelinhas que você achar que a gente merece, ajuda demais, e é assim que a gente começa a ser notado pelas plataformas e aparecer mais nos rankings. Então, se você puder, faz esse favor aí pra mim. Te agradeço infinitamente. E não esquece, você que ficou até aqui ao final, nós temos 3 patrocinadores desde o começo do programa aqui no YouTube. O G4 Educação, que faz todos esses cursos incríveis que vocês já conhecem, os cursos digitais. Tem condição especial, é só colocar o cupom Excepcionais no final. Você que está precisando cuidar da sua saúde, quer emagrecer, quer ganhar massa, quer ter mais performance física ou intelectual, Espaço Volpe, só falar que veio do Excepcionais também. E se você estiver precisando de marketing digital, quer dar um up aí na sua empresa, não esquece de falar com a V4, v4.company. Eles fazem uma avaliação gratuita para você e você pode entender todas as oportunidades que você tem aí perdendo, que você está perdendo, deixando de ganhar. Um beijo para você e até a próxima semana!